O homem de Deus que levou o Evangelho por todo o mundo foi para o lar da glória do céu, para o descanso na casa do Pai. Que Deus abençoe a sua família. Paz seja convosco, prezado telespectador. Mais uma vez e pela graça de Deus chegamos até junto de vós e em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a honra e a glória que somente a Ele pertence. E como sempre, hoje é mais um dia de boas novas, porque vamos falar do noticiário do céu, que são sempre as melhores notícias. A razão destas notícias bíblicas serem proclamadas é o facto de que existe em nossos dias uma mansão celestial preparada no céu e à espera daqueles que ouvem a mensagem do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Já no passado foi assim. Houve um grupo de irmãos que, na Epístola aos Hebreus, disseram que se tivessem a oportunidade de voltar à cidade onde saíram, podiam voltar, mas agora eles esperavam uma melhor, que é a pátria do céu, onde Cristo nos foi preparar um lugar na casa do Pai. É maravilhoso saber que em todas as gerações Cristo ama os pecadores e quer salvá-los. E nós hoje vamos falar sobre o preço da redenção da humanidade. Cada um de nós devemos ter uma experiência na vida, que essa vida também é de curta duração. Os cemitérios são um quadro de que realmente o pó volta para o pó, o espírito volta para Deus que o deu. Assim, ao contemplarmos aqueles que já partiram, ganhamos nós alguma experiência e alguma sabedoria, algum conhecimento de que está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, e que devemos estar preparados para a glória do céu. Como disse Job, em Job 14, verso 1, um homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietações. E no verso 2 afirma, sai como a flor e se seca, foge também como sombra e não permanece. Estas coisas escritas nas Sagradas Escrituras revelam-nos o conhecimento de que devemos adquirir para estarmos um dia na glória do céu, esquecendo-nos das coisas que atrás ficam e olhando para aquelas que estão diante de nós. Assim, por esta causa, devemos prestar a nossa melhor atenção às notícias do céu, porque elas são sempre o melhor noticiário. Elas nos informam do futuro que nos aguarda, de acordo com as nossas decisões. Todos nós precisamos de entender esta verdade sagrada que já foi dita em Hebreus 9, verso 27. Está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Contudo, uns seguem para o céu e outros para o inferno, segundo o ensino sagrado. Sim, os santos também morrem, também partem, mas o destino é diferente. E o mais importante é que está escrito que andamos por fé e não por vista.
mas temos confiança e desejamos, antes de deixar este corpo, para habitar com o Senhor. O programa deste dia consta de duas partes. Em primeiro lugar, vamos dar algumas fotos, ou colocar algumas fotos, da nossa visita à biblioteca de Billy Graham, alguns anos atrás. E também um clipe de 2015 em relação com o ministério deste gigante do cristianismo que partiu para a glória do céu. E a segunda parte inclui a pregação do Evangelho e deixamos aqui um pequeno comentário sobre Billy Graham, que no seu entender, ou no meu entender, melhor dito, foi usado por Deus no século XX e XXI como nenhum outro servo de Deus na história do cristianismo. Existem e têm existido ao longo dos séculos homens que ficaram na história do cristianismo com o seu nome. Porém, Billy Graham, creio que excedeu a todos, sendo usado nas mãos de Deus para pregar o Evangelho a centenas e centenas de milhões de pessoas por todo o mundo. Como temos visto, este homem de Deus foi conselheiro espiritual de 7 presidentes americanos e no estrangeiro atingiu presidentes e reis com o Evangelho de Cristo. Graças a Deus por um tal ministério que atingiu todo o mundo. Portanto, a Deus toda a glória. Chega-se então as fotos e o clipe para depois irmos à mensagem do Evangelho. Seguem-se várias fotos da nossa visita à biblioteca Billy Graham. Estas fotos é dentro da casa onde morava Billy Graham há alguns anos atrás. A nossa filha nos acompanhou nesta viagem. Fora do prédio da biblioteca Billy Graham, dentro da biblioteca Billy Graham. Esta biblioteca está cheia, recheada de memórias do grande servo de Deus. Dentro da biblioteca Billy Graham. Nos jardins da biblioteca. Segue-se um pequeno documentário de cerca de 10 minutos acerca do ministério de Billy Graham. To all people. He belongs to the whole world. His gospel is for everyone, whoever you are. He's one of the great evangelists of our nation's history. His crusades are legendary. The size of his crowds were magnificent throughout the years because of the message and because of the messenger. That's the beauty and the greatness and the thrill of God's love. The kind of person that a person in my position wants to know. Billy Graham is one of the world's most influential Christian leaders and evangelists in history.
leaving a legacy of love and acceptance for millions of people to follow. From his beginnings as a traveling minister, preaching in tents at crusades, to meeting and advising world leaders across the globe, Billy Graham's ministry has lasted for 68 years. Billy was born on November 7, 1918 in Charlotte, North Carolina. He grew up during the hard times of the Great Depression on a dairy farm. Billy was the oldest of 4 children, which came with a lot of responsibility. His day started before the sun came up, and after a few hours of milking cows or helping his dad do other farm chores, he would attend school. After school, he would go back home and continue his farm work. This childhood gave an amazing work ethic to the young Billy Graham. Raised in a Christian home, Billy Graham was baptized at the age of 15. He attended many tent revivals and was inspired to become a preacher. Billy Graham says he felt a calling from God to do what it says in Mark 16:15. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. I just felt God was speaking to me, and he said, I want to use you. And I said, Lord, I'll go where you want me to go, and I'll be what you want me to be. I'm yours. Billy Graham became nationally known in 1949 after an 8-week crusade in Los Angeles, California. This was where Louis Zamperini, whose life was made famous in the recent movie Unbroken, recommitted his life to Christ. For some unknown reason, even to Billy himself, William Randolph Hearst covered the Los Angeles Crusade in all of his newspapers. People from coast to coast now knew who Billy Graham was and wanted to hear him speak. In 1949, Billy Graham spread his ministry internationally by preaching in London, England, which at the time was considered the largest city in the world. His crusade began on March 1st and ended on May 22nd. When it was all said and done, more than 2 million people attended the crusade meetings, and nearly 40,000 made a commitment to Christ. As Billy Graham described later, we knew that even among those who made no decision during the meetings, seeds had been planted that would bear fruit in God's timing. Media played a big role in Billy's success. His first radio show was on WCFL in Chicago in 1943. Due to the success of this broadcast, Billy opened numerous international offices and started publishing periodicals, records, tapes, films, and books. Billy Graham transmitted his shows to radio stations at the beginning of his career. Near the end, he was on 1,200 stations across America. Many people heard his preaching through these broadcasts. Billy Graham began a film production company with the goal of producing Christian-themed, family-friendly movies. Billy Graham's movies have been shown around the world since 1953. His crusades were also televised for 3 years, reaching millions of people around the globe. Billy Graham has preached to over 215 million people in live audiences in more than 185 countries and territories on 6 continents. He has reached hundreds of millions more people through radio, television, webcasts, and movies. Billy Graham has been a spiritual advisor to the last 9 presidents. When some of the most powerful men in the world need advice and guidance, they turn to Billy Graham. The reason world leaders have sought his advice is precisely because he doesn't try to tell them what they should do tomorrow, but he does try to show them a way of thinking about the problem that adds a new dimension
to their thinking. Billy Graham's legacy has impacted nations by shaping their destiny. Ronald Reagan once said, Reverend Billy Graham's untiring evangelism has spread the word of God to every corner of the globe and made him one of the most inspirational spiritual leaders of the 20th century. President Reagan awarded Billy Graham with the Presidential Medal of Freedom, the nation's highest civilian award. In my personal opinion, I think that Dr. Billy Graham probably is the most influential Christian leader since the days of the Apostle Paul of the New Testament era. And I really think that his great influence is not simply because of his great preaching ability, but primarily because of his character. And it's amazing to me that after all of the years of him being in the public eye, there is nothing whatsoever that has ever stuck to his character as not being a man of integrity. So I think the legacy that he will leave is a man of God who had great integrity and character. Billy Graham once said, when we come to know Christ by committing our lives to Him, God comes into our lives and begins to change us from within. And when we are changed from within, we become concerned about the problems of our world and we want to do something about them. That is why I believe true religion has a legitimate place in modern society, and why I believe Christ has a message for the people. Billy continued, in my experience in many countries, Christians, although often a minority, make good citizens and have a positive effect on their societies. Billy Graham is admired all over the world. Those who know him well regard him as humorous, non-judgmental, sincere, and accepting. Those words have power and strength, just like Billy Graham. A leader is someone who sets an example to follow. Legacy is something handed down from an earlier generation. Billy Graham's leadership and legacy should teach us all to follow his example of doing what you feel called by God to do. Billy Graham's untiring evangelism has spread the word of God to every corner of the globe and made him one of the most inspirational spiritual leaders of the 20th century. I think it's through him that I found myself praying even more than a daily basis to give me the wisdom to make decisions that would serve God and be pleasing to him. Billy Graham, the man, the preacher, the humble farmer's son who helped change the world, is a spiritual gift to all of us. Who is this unique person that comes across the pages of history? Who is this Jesus Christ? He's had many opportunities over the years to do other things that he turned down because God had called him to a higher calling, and that was to be an ambassador of the Lord Jesus Christ and to take the gospel to literally the ends of the earth. Logo após a morte de Billy Graham, o presidente Trump disse estas palavras publicadas por Liberty Daily no dia 23 de fevereiro de 2018. Is in God we trust. And this week our nation lost an incredible leader who devoted his life to helping us understand what those words really mean. Leader. He was a leader. He's a great man. We will never forget the historic crowds, that voice, the energy, and the profound faith of a preacher named Billy Graham.
Great man and great family, Franklin Graham, great family. And they were for us, I'll tell you, they were for us. Right from the beginning, they were for us. As a young man, Billy decided to devote his life to God. That choice not only changed his life, it changed our country, and indeed, it even changed the world. Reverend Graham's belief in the power of God's word gave hope to millions and millions who listened to him with his very beautiful but very simple message: God loves you. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Mais uma vez nós vimos perante o Senhor para lhe render o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, porque o Senhor é digno de ser louvado. Amém. E é digno de ser adorado por aqueles a quem Ele salvou. Glória ao nome do Senhor, aleluia. A minha alma se alegra no Senhor, a minha alma se regozija no Senhor, pois Ele tem sido tão maravilhoso para comigo e é para com todos aqueles que o buscam. Glória Amém. Ao nome do Senhor. Está escrito que se nós o buscarmos, nós o acharemos. Amém. Mas se nós o deixarmos, Ele também nos deixará a nós. Glória ao nome do Senhor. Mas eu sei que o Senhor não nos quer deixar. Ele Amém. Quer ter comunhão conosco. Bendito seja Deus. Ele procurou Adão e Eva lá no jardim do Éden, aleluia, para ter comunhão com eles. Glória ao nome do Senhor. E busca a cada um de nós e se revela a cada um de nós Amém. Para termos comunhão com Ele. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que a mensagem deste dia seja uma grande bênção Amém. Para as nossas almas. Aleluia. O Senhor dê graça e sabedoria ao seu servo para a expor. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, como é bom estar diante de Ti. Estar na Tua presença, Senhor, para Te exaltar, para Te louvar, para Te glorificar, para Te dar a glória, aleluia. Porque nós não temos outro Deus além de Ti. Tu és o único a quem a nossa alma, ó Senhor, ama, a quem a nossa alma deseja, aleluia. Com quem nós queremos ter comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, abençoa o Teu servo, a Tua serva, que Te amam, Senhor, recebe a gratidão, ó Senhor, através desta mensagem, Senhor, inspirando o Teu filhinho para proclamar, meu Senhor. Lembra-te também daqueles que nos ouvem, Senhor, que eles possam também abrir o seu coração para Ti, Senhor, para Tu também poderes abençoá-los. Glória ao Teu nome, porque este é o Teu desejo, meu Senhor. É, Senhor, abençoar, é ajudar. Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, aleluia. Glória ao Teu grande nome, meu Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos em tudo a glorificar o Teu nome, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. E agora, meus amados telespectadores, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos nos preparar para ouvir o que diz a Santa Escritura. Nós vamos falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, as primícias entre os mortos. Em outras palavras, vamos falar da redenção da humanidade através do sacrifício de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao verso 8. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Vamos ler também a seguir o verso 22 e 23. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Até aqui a palavra do Senhor. Como temos anunciado, vamos ministrar sobre a redenção da humanidade. Damos graças a Deus pela leitura da Santa Escritura. Porque o que aconteceu a Jesus não é obra do acaso, foi escrito há muitos anos atrás, antes de tomar lugar o evento do Calvário. Morreu segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. E dele se cumpriu o que dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Assim, este programa consta de 4 partes. Naturalmente, a introdução, em segundo lugar, a morte de Jesus e o seu propósito, em terceiro, a sua ressurreição e importância, e em quarto lugar, a ressurreição dos crentes na sua vinda. Quando ele voltar, os crentes vão ressuscitar. Não é quando ele voltar para a terra, pela segunda vez. É quando ele vier às nuvens a chamar os seus servos e assim nos encontraremos com o Senhor nos ares. E passados 7 anos, segundo aquilo que nós entendemos das Santas Escrituras, o Senhor voltará então pela segunda vez para a terra para exercer juízo em Jerusalém, entre as nações e entre Israel, e dar começo ao milénio com aqueles que não morreram durante o tempo da grande tribulação. Os que escaparem das nações e os que escaparem de Israel irão viver cerca de 1000 anos com Jesus na terra, totalmente transformada pelo Divino Criador, revelado em carne, cujo nome é Jesus Cristo. Assim, ao introduzir esta mensagem, por este tempo, e no ano de 2018, estamos chegando ao tempo da chamada Páscoa, e com esse tempo os servos de Deus anunciam com mais frequência ao mundo a conclusão da Páscoa ordenada por Deus ao povo judeu no Egito e narrada por Moisés no capítulo 12 do livro de Êxodo. Esta festa ordenada por Deus teria um dia de ter a sua conclusão com o sacrifício do próprio Deus revelado em carne, Jesus, o Verbo Divino. João 1 e verso 14. Esta conclusão da festa da Páscoa dos judeus aconteceu no Calvário, na imolação do Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, como anunciou João Batista em João 1 e verso 29. A Páscoa significa, em termos gerais, a passagem do povo judeu de um lado para o outro lado do Mar Vermelho ou do Egito para a Terra Prometida. Páscoa também significa a libertação da escravidão do povo da promessa do Velho Testamento e começa, então, uma nova vida. E começava com a morte dos cordeiros no Egito e com o seu sangue espargido sob as ombreiras das portas, qual sinal
de que ali estavam crentes em Deus. Páscoa, para os judeus, significava ainda a sua peregrinação através do deserto para a terra prometida. E todos os anos os judeus deveriam celebrar a festa da Páscoa, imolando os cordeiros, como lhe foi ordenado por Deus através de Moisés. E Deus ordenou que nenhum dos seus ossos dos cordeiros da Páscoa no Egito poderiam ser partidos e ao longo da história. Êxodo 12, em verso 46. Porque esses cordeiros simbolizavam Cristo, o Cordeiro de Deus, que também não podiam partir os seus ossos. Assim, a conclusão da Páscoa do Velho Testamento no Calvário é que ela tem por fim a salvação da humanidade, libertando-a da escravidão, do pecado, para, no resto dos seus dias, andarem numa peregrinação no deserto deste mundo, até chegarem à casa do Pai. Tudo o que foi ordenado no Velho Testamento em relação com a Páscoa cumpriu-se no Calvário com a redenção da humanidade, tanto judeus quanto gentios. Assim, para o mundo em geral e para os cristãos em particular, Páscoa significa a redenção da humanidade no sacrifício de Jesus, no Calvário. Em 1 Coríntios 5, verso 7 e verso 8, Paulo disse estas palavras: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Diga comigo: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Não mais os cordeiros do Velho Testamento, cordeiros daqueles que comiam erva. Não. Desta vez, cumpria-se o que anunciou João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo que façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Se estivermos atentos à ministração da Santa Escritura, à ministração da mensagem, iremos naturalmente colher os frutos da Páscoa cumprida no Calvário. Tome atenção, porque você tem direito à redenção, como eu, como a minha esposa. Todos nós temos direito a essa redenção efetuada por Deus, revelado em carne na pessoa do seu Filho, o Verbo Divino, o grande eu sou, que disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, a morte de Jesus Cristo e o seu propósito. E esse propósito é múltiplo e tem várias amplitudes. Segundo o texto sagrado da nossa meditação, o verso número 3 afirma que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Diga com a sua boca: Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. De maneira que o sacrifício de Jesus não é obra fortuita, não é obra do acaso. É um assunto que se cumpriu nessa Santíssima Pessoa, porque estava escrito que isso iria tomar lugar. E não só tomar lugar, mas ele iria morrer, ser imolado por tua causa e por minha causa. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Primeiro, isto significa que a morte de Jesus foi uma morte vicária. Foi pelos outros que Cristo deu a sua vida. Foi por os outros que Cristo morreu e ressuscitou. Tomou o lugar do pecador, pagou o preço da nossa redenção
deu-se por nós em preço de resgate. Tal era o valor de uma só alma, que o próprio Jesus disse que importa ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. O que dará ele em resgate da sua alma? Já no Velho Testamento, a palavra de Deus dizia que a alma do homem é muito caríssima. O homem não podia pagar o preço da sua redenção. Então, o Senhor morreu por nossos pecados para gratuitamente nos salvar. É uma dádiva do céu. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho ao mundo para o salvar, mas é preciso da nossa parte aceitar a dádiva, porque pela graça de Deus sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Precisamos todos de receber essa dádiva, a fim de podermos estar um dia na glória do céu. Cristo morreu por nossos pecados, fez uma eterna redenção, pagou o preço dessa redenção. E o preço foi a sua vida. De maneira que, ao entendermos a Santa Escritura, nós chegamos à conclusão que todo homem é um pecador destituído e precisa de ser regenerado, e precisa de ser libertado, precisa ser salvo, precisa de ser comprado com o sangue de Jesus nosso Senhor. Ele deu-se em preço de nosso resgate. Diga comigo, Jesus Cristo deu-se em preço do meu resgate. Ele pagou o meu resgate com a sua morte no Calvário. E que morte de cruz! Segundo São Marcos, ele foi crucificado e esteve lá 6 horas, ali sofrendo por ti e por mim. Não é isto maravilhoso, que Deus tenha amado o mundo desta forma, amado o homem a quem deu a sua imagem e a sua semelhança, e veio à procura do homem lá no Jardim do Éden para o restaurar. Ao longo dos profetas foi-lhes ensinando que os cordeiros da Páscoa cobriam o sangue, cobriam os pecados com o seu sangue diante de Deus quando ele era aspergido. Mas vindo o Cordeiro de Deus, ele tirou o pecado do mundo. E assim, todos temos acesso a Deus. Jesus pagou o preço da nossa redenção. Em Romanos 5, verso 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 2 Coríntios 5, verso 21 está escrito: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus o fez pecado por nós, nele, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Em 2 Pedro 2, verso 24, ainda diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Eu não devo carregar, tu não deves carregar com aquilo que Deus em Cristo Jesus carregou no Calvário. Se Ele levou os nossos pecados, nós não temos que os levar. Então você perguntará: como é que isto pode acontecer? Como é que eu me posso ver livre do meu pecado? Pode-se ver desta forma: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Perdoa os meus pecados, porque eu recebo Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu creio que Deus, em Cristo Jesus, pagou o preço da minha redenção. Portanto, Senhor, perdoa-me e escreve meu nome no livro da vida. Eu quero ser um discípulo teu, um seguidor teu, quero estar contigo na glória do céu e te dou graças pelo perdão que o Senhor me deu, pela salvação graciosa. Em nome de Jesus. Tão fácil como isto. Então somente a pessoa tem que compreender que é um pecador destituído e que Deus, em Cristo, nos resgatou com o seu próprio sangue. Em segundo lugar, esta morte foi anunciada e escrita no livro de Deus, e Jesus foi morto segundo as Escrituras. Era o plano de Deus a ser cumprido naquela hora. Gênesis 13, verso 15,
relata que a semente da mulher viria ferir a cabeça da serpente, mas esta lhe feriria o calcanhar, ou seja, que os pés de Cristo iriam ser trespassados. No Salmo 22, verso 16, ficou escrito: trespassaram-me as mãos e os pés. Foi de acordo com as Escrituras que se cumpriu a vinda de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Em Isaías 53, verso 5 ao verso 8, afirma as Escrituras: mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas foste sarados. Todos nós andámos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. A sua morte foi vicária, foi pelos outros que Cristo carregou com o nosso pecado na cruz do Calvário, para que tu e eu pudéssemos ter acesso a Deus Pai e à sua glória. Assim, isto significa que a morte de Jesus Cristo estava anunciada muito tempo antes de se revelar em carne na terra. Portanto, ela foi vicária, foi pelos outros que Cristo morreu. E aconteceu, esse acontecimento também teve lugar por estar escrito nas Santas Escrituras. Foi de acordo com as Santas Escrituras. Dentro de momentos voltamos. Jesus Cristo foi crucificado, porque está escrito: trespassaram-lhe as mãos e os pés, segundo as Escrituras. Cristo tinha que morrer crucificado. Como temos dito, a razão de Jesus ser crucificado foi por nós. Foi uma morte vicária para levar no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. E a intenção de Deus foi salvar, foi redimir, foi resgatar, foi libertar, foi santificar a humanidade, a fim de fazerem parte da família de Deus. Todos nós temos direito a ser parte da família de Deus, um dia no céu da glória. Para isso, Jesus Cristo pagou o preço da nossa redenção. E a menos que possamos adquirir de graça essa redenção, nunca seremos família do Senhor. Mas como saberá essa humanidade que precisa de ser salva, resgatada, libertada e santificada? Em termos gerais, é pela pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz em Romanos 1 e verso 16. E isto é o que há cerca de 50 anos ou mais nós andamos fazendo, dizendo aos outros que Cristo pagou o preço da sua redenção no Calvário. Este livro sagrado tem essa resposta para todos nós, e nas coisas de Deus não existe outra revelação. E este sagrado livro revela também a condição da humanidade, que é a seguinte: Romanos 3, verso 10, 11, 12 e 23, diz estas palavras: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há, nenhum só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta situação e condição da humanidade já vinha desde o Velho Testamento. E o Salmo 14, verso 1 ao verso 3, diz: desoneste em seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras,
não há quem faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se e todos se fizeram juntamente inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer, ou sequer um. Todos se fizeram inúteis. Todos ficaram destituídos. Todos se desviaram. E é assim nos nossos dias. Não há um justo nem um sequer. Não há quem possa ir para o céu querendo pagar a Deus a sua salvação com boas obras ou filantropia, seja o que for. Não há preço na terra para nosso resgate. Por isso, Deus enviou o seu Filho até ao Calvário para pagar o preço do teu e do meu resgate. Esta era e é a total depravação da natureza humana, no seu estado separado de Deus. Precisa de regeneração divina, precisa de libertação e carecida de salvação e de perdão. E somente quando abrimos a nossa boca, ao ouvirmos o Evangelho de que somos pecadores destituídos, e ao abrirmos a nossa boca e pedimos perdão a Deus e aceitamos o sacrifício de Cristo em nossos corações e seguimos noutro caminho, então, quem está em Cristo é uma criação nova. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, pertencemos à sua família, perdoados, salvos e regenerados. Louvado seja o nome do Senhor. E este era o quadro que São Paulo apresenta na carta aos Romanos e que Deus tinha preparado o remédio espiritual dessa humanidade caída, depravada, nestas palavras. Mas agora, este é o remédio de Deus para ti e para mim. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela redenção dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos 3, 21 a 25. De maneira que este sacrifício vicário de Cristo trouxe ao mundo inteiro, não foi só aos judeus, nem aos europeus, foi ao mundo inteiro, é para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e é gratuita esta salvação, não pode ser comprada, é gratuita, temos que aceitá-la no nosso coração e seguir outro caminho. Aí está o problema, porque crer é fácil. Ao ouvirmos a palavra de Deus, cremos no nosso coração de que Jesus Cristo deu a sua vida por mim, pecador, para me resgatar, pagar o meu preço, graças a Deus, nosso Senhor, e eu vou aceitar essa dádiva do céu. Mas o Senhor agora manda-nos seguir pelo seu caminho, porque há dois caminhos, um estreito e um largo. O caminho estreito é o caminho da obediência às palavras do Evangelho. O caminho largo é de acordo com a mentalidade humana. E isso não pode ser. Temos que enveredar pelo caminho de Jesus. Em 1 Pedro 3, e verso 18, diz que o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Cristo nos justificou gratuitamente com o seu sangue por causa de Cristo padecer por nós na cruz. Este foi o propósito multiforme de Deus em vir a este mundo revelado em carne, para poder resgatar com o seu próprio sangue a humanidade destruída por Satanás. Tudo o que está escrito na lei, tudo o que está escrito nas Santas Escrituras, tem de Deus um propósito.
E neste caso específico, a morte de Cristo foi ordenada por Deus desde a fundação do mundo, conforme está escrito em Apocalipse 13 e verso 8, que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Este foi o plano da redenção e que tem sido anunciado, vai para 2000 anos, começando no dia de Pentecostes e naturalmente antes, com a pregação de Jesus naqueles 3 anos. Mas particularmente após o Espírito de Deus vir sobre os discípulos, eles saíram para todos os lados levando a palavra de Deus. Olha, ela tem chegado a mim e à minha esposa e à minha família. E espero que o Senhor se manifeste também a você, de maneira que possa receber a dádiva do céu, esta misericórdia que já foi anunciada desde a fundação do mundo. E para isso o próprio Verbo Divino encarnou, tomou a forma humana na pessoa de Jesus para poder morrer em nosso favor e nos redimir com o seu sangue. Como está escrito, o Verbo Divino encarnou. João 1 e verso 14. Em 1 de João, capítulo 5 e verso 20, diz estas palavras: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para compreendermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É o Verbo Divino, Deus revelado em carne. Este foi o plano de Deus para a redenção da humanidade e fora dele, outro plano, outro Salvador, outro caminho, outra porta não existe. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Está escrito em Atos 20, verso 28, que Deus nos resgatou com o seu próprio sangue. Fora do sangue da redenção de Jesus, não há redenção para ninguém. No Velho Testamento, os cordeiros da Páscoa tipificavam este Cordeiro de Deus. O seu sangue no Egito era espargido nas portas dos israelitas como sinal de que naquela casa moravam crentes. E o anjo da destruição não destruíam o primogênito da família, conforme tinham ordens da parte de Deus. Vendo o sinal, passavam. Mas onde não havia esse sinal de sangue, naquela noite havia choro em toda a nação do Egito, porque os primogênitos de todas as famílias e dos animais morreram naquela noite. Êxodo 12 e verso 29. Era a última praga de Deus sobre os exatores do seu povo. No Novo Testamento está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 13, verso 16. Jesus morreu pelos outros, para nos marcar com o seu sangue, e o maligno não lhe toca. Damos graças a Deus, que estão marcados com o sangue da redenção de Jesus. E por onde este Evangelho passa, ele deixa a sua marca. Ele salva, ele regenera, ele liberta, ele compra. Esse sangue santifica. E a marca da parte de Deus é este que Jesus Cristo afirmou em 5 aspectos, dizendo: quem ouve a minha palavra. Segundo, quem crê naquele que me enviou. Terceiro, tem a vida eterna. Quarto, não entra em condenação. Quinto, passou da morte para a vida. João 5 e verso 24. Ouvir e crer é a condição para a salvação, libertação, redenção, que somente existe no sacrifício de Jesus. Quem crê na minha palavra, quem ouve, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Qual era essa morte? Era a separação que o pecado fazia entre o homem e Deus.
Mas Cristo, levando o nosso pecado sobre o madeiro, nos purifica de todo pecado quando nós ouvimos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu em nosso lugar. E se cremos de todo o nosso coração e enverdamos por outro caminho, então temos a vida eterna, temos o perdão, temos a salvação, temos a regeneração, fomos comprados, fomos resgatados com o preço da vida de Cristo no Calvário. Paulo afirmou que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aquilo que estamos anunciando é o poder de Deus para a salvação. Estamos explicando aquilo que o Senhor fez no Calvário, por ti e por mim. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, verso 16. Ouça, portanto, o Evangelho. Ouça o poder de Deus. Porque estas não são palavras deste pastor, são palavras de Deus. E a palavra de Deus é Espírito e é vida. O Cordeiro de Deus teve e tem um propósito específico, é de tirar o pecado do mundo. João 1 e verso 29. Tirar significa pôr algo fora do seu lugar. Está escrito na Escritura da verdade que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. 1 João 1 e verso 7. Diga comigo, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Portanto, só é pecador quem quer. Todos têm acesso a Deus ao ouvir o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O sangue de Cristo purifica e santifica, e santificar é tornar puro, tornar limpo. Esta mensagem sagrada relativa à salvação da humanidade tem também uma componente muito importante, que é de receber esse benefício divino, obedecendo ao plano de Deus nele gerado. Ou seja, as condições divinas. Precisamos de preencher em nós essas condições. De contrário, Cristo de nada nos aproveita, como ouvimos no nosso texto. De nada nos aproveita. Precisamos de crer de todo o nosso coração nesse plano da redenção. 1 Coríntios 15, verso 2, afirma que pelo Evangelho sois salvos se o retiverdes. Tal como eu vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Diga comigo. Somos salvos pelo Evangelho se o retivermos, tal como nos foi anunciado, senão é que queremos em vão. Compreendemos nós esta condição divina. Não é apenas crer, mas receber a instrução e segui-la. 1 Coríntios 15, verso 2, fala-nos dessa condição. Uma das grandes mensagens de Cristo sobre a libertação está em João 8, 31 e 32, que afirma: se vós permanecerdes, é outra condição, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando é que a verdade nos liberta? Se permanecermos nessa verdade. O nosso texto inicial afirma também e diz: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Diga, recebestes e permaneceis. Recebestes e permaneceis. Não é bom ouvir por aqui e sair por acolá. É bom ouvir e guardar em nosso coração. Porque está escrito: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. E só assim existe a salvação. É permanecer naquilo que a gente ouve. E esta condição divina não deve ser infringida. E reter significa guardar o seu poder, em seu poder o que lhe foi dado. Reter significa guardar em nosso poder aquilo que recebemos. Em Hebreus 10, verso 23, diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Em Hebreus 4, verso 14, afirma também: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão.
Este termo reter significa também conservar em nosso poder o que nos foi entregue. Pergunto, o que é que nos foi dado de graça? A redenção e a salvação da humanidade. Dentro de momentos voltamos. Jesus pagou o preço da nossa redenção com a sua morte e confirmou-a com a sua ressurreição. Vamos repetir o que já dissemos, que este termo reter, segundo o que diz a Escritura, significa também conservar em nosso poder o que nos foi entregue. Pergunto, o que é que nos foi entregue de graça? Vamos reter essa salvação graciosa porque muitos a perdem ao longo do caminho. Voltam como a porca lavada ao espojador da lama como o cão ao próprio vômito, segundo o que disse Pedro. Vamos reter aquilo que Deus nos dá. E se temos perdido, voltemos a pedir perdão ao Senhor e vamos seguir no seu santo caminho. E reter é possuir, guardar, etc. A resposta é a salvação e a redenção, que ninguém podia pagar. Cristo pagou o preço do nosso resgate. Em Apocalipse 13, verso 11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Diga, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que é que você tem? Retenha aquilo que lhe foi dado. 2 João 8 diz: olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. 1 Tessalonicenses 5, verso 23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Diga, conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A pérola de grande valor deve ser guardada em lugar seguro e com uma constante vigilância. Somente teremos a salvação se a retivermos. Se a retivermos, conforme o nosso texto. Se permanecermos em Cristo, se aguardamos como recebemos. Quase todo este capítulo 15 de 1 Coríntios foi escrito tendo em mente a doutrina da salvação e da ressurreição de Jesus Cristo e dos cristãos. Terceiro aspecto, a ressurreição de Jesus e sua importância. A ressurreição de Cristo e sua importância é-nos explicada por Paulo em todo este capítulo, e a ressurreição dos mortos é uma doutrina amplamente divulgada nas Santas Escrituras. Vejamos duas coisas importantes. Segundo o nosso texto, no verso 4, Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, ele não viria somente, segundo as Escrituras, para ser crucificado, mas também havia de ressuscitar segundo as Escrituras. Por isso, tem valor a morte vicária de Nosso Senhor no Calvário. Isso significa que este evento da ressurreição do Senhor estava previsto e escrito muito antes do acontecimento tomar lugar. No Salmo 16 e verso 10, afirma: pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O corpo do Senhor não podia apodrecer na terra. Tinha que ressuscitar antes do quarto dia. O profeta Jonas, no ventre do peixe, é um sinal da ressurreição de Cristo. Em Jonas 2 e verso 10, Deus falou ao peixe e ele vomitou o profeta na terra, na areia. E Jesus disse: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus 12, verso 40. De maneira que o Senhor chamou a atenção das Escrituras, que prefiguravam a sua ressurreição. Jonas no ventre da baleia. Ele falou antes do acontecimento tomar lugar.
destruireis este templo e em 3 dias o reedificarei. João 2, 19 a 21. Está escrito aí. E esse templo não era o templo dos judeus, era o templo do seu corpo. Destruireis este templo e em 3 dias o reedificarei, ou levantarei. Em Atos 2, verso 32, diz que Deus ressuscitou este Jesus de que todos nós somos testemunhas. Isto é importante para a nossa confissão. Segundo o que está escrito no livro aos Romanos, que devemos crer, e não só crer, que o Senhor morreu por nós, mas que também Deus Pai o ressuscitou. E para não haver qualquer dúvida acerca da sua ressurreição, Lucas escreveu estas palavras no capítulo 24, que eu vou ler para vós. Em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 36 ao verso 46, diz estas palavras. E falando eles ainda estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. Não foi preciso abrir a porta nem a janela, ele simplesmente apareceu lá, depois da ressurreição. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, porque estáis perturbados e porque sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede que um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. De maneira que Jesus Cristo ressuscitou fisicamente. Dizendo ele isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E eles eram testemunhos da sua crucificação e agora estavam a ser testemunhos da sua ressurreição. Porque viram que aquele que foi crucificado nas mãos e nos pés estava ali, no meio deles, tinha ressuscitado. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe, tendes aqui alguma coisa que comer? Passado 3 dias, o Senhor estava com fome. Então eles lhe apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Diga, Jesus comeu diante dos seus discípulos parte de um peixe assado e um favo de mel, depois da ressurreição. E disse-lhe, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O nosso texto fala-nos que Cristo morreu segundo as Escrituras, que levou os nossos pecados no seu corpo, segundo as Escrituras, que ressuscitou segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. É por isso que este livro sagrado tem valor, que não é palavra de homens, embora fossem escritos por homens, mas homens santos de Deus, falaram inspirados pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus nosso Senhor. Mas ainda Paulo escreveu no nosso texto estas palavras, a partir do verso 4 ao verso 8, que diz assim, 1 Coríntios 15, verso 4 ao verso 8, em que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns dormem também. No tempo da vida do apóstolo Paulo, a maior parte daqueles 500 irmãos ainda existiam, ainda eram testemunhas da ressurreição de Jesus. Depois foi visto por Tiago, depois foi visto por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Lembramos-nos nós como é que Jesus apareceu a Saulo de Tarso, agora chamado Paulo. É porque ele ia perseguindo os cristãos a caminho de Damasco. E Jesus lhe apareceu dizendo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. De maneira que este homem foi mandado por Jesus a Damasco para que Ananias orasse por ele ao Senhor, porque ele ficou cego. E este homem teve uma experiência tremenda
com Jesus ressuscitado. E nós estamos falando destas coisas que este sagrado livro contém, para que, ao crer naquilo que está escrito, que é o poder de Deus para a salvação das nossas almas, mudemos de caminho, mudemos de direção, aceitemos a dádiva da redenção e seremos filhinhos de Deus. Assim, quarto aspecto, a ressurreição dos crentes na vinda de Jesus. Cristo ressuscitou e foi feito as primícias. Depois dele ressuscitar, muitos corpos de irmãos ressuscitaram também e apareceram a muitos em Jerusalém. Mas Cristo foi as primícias, foi o primeiro da ressurreição. E depois, diz a Bíblia, são aqueles que são de Cristo. Além daqueles que já ressuscitaram em Jerusalém como testemunha que Deus permitiu, para que os outros soubessem que Cristo Jesus tinha ressuscitado e outros mais ressuscitaram também, para que a ressurreição fosse crida. Infelizmente, muitos não creem. O verso 22 e 23 da nossa mensagem, do nosso texto, diz: porque assim como todos morreram ou morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim todos. Olha, se todos morreram em Adão, por um homem entrou o pecado no mundo, por isso passou a todos os homens, por isso que todos morreram. Assim, todos aqueles que morrem em Adão, todos também poderão ser vivificados em Cristo, aqueles que nele creem. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Esta é a vinda do Senhor para o arrebatamento da Igreja. Porque não pode ser de outra forma. O arrebatamento, conforme temos estudado, não está em Mateus 24, mas está em 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses. 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4 e João 14, 1 a 3. De maneira que Cristo as primícias e depois os que são de Cristo. Quando é então esta vinda? Como eu estava dizendo, nós queremos que essa vinda é, como diz, nos versos 49 a 54, para o arrebatamento da Igreja, que nós vamos ler. Versos 49 a 54. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem, também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Não vamos morrer todos para depois ressuscitar. Aqueles que na vinda de Cristo estiverem vivos, nem a morte vão provar. Serão transformados e levados para o céu. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. De maneira que Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Eu creio que este assunto da ressurreição de Jesus tem tanto ou mais valor do que a própria morte do Senhor. Porquê? Eu vou dizer porquê. Porque este assunto liga-se também com a ressurreição dos crentes. E Paulo disse estas palavras em 1 Coríntios 15, 16 a 20. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vá a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Tal é a importância da ressurreição. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Realmente a ressurreição dos mortos é de capital importância na nossa vida, porque ainda que seja impossível ao homem compreender esse poder de Deus, só temos uma saída, é querer aceitar na revelação divina de que a Escritura diz. Porque a Escritura diz: mas agora Cristo ressuscitou. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele em primeiro lugar, depois os que são seus discípulos. E primícia significa o primeiro da ressurreição.
Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E vivificar significa dar vida ou existência. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois as que são de Cristo. E primícias significa os primeiros frutos, e sua vinda, segundo o contexto, significa o arrebatamento da Igreja de Cristo. E Cristo já ressuscitou há cerca de 2000 anos atrás. Esta é a premissa da ressurreição dos mortos. E esta ressurreição é muito particular porque a sua carne não viu corrupção. Mas os que morreram em Cristo em todo o tempo da era do cristianismo, já os seus corpos estão em pó de muitas e variadas formas há séculos e pelo menos 2 milénios. Mas o milagre da ressurreição dos crentes está escrito desta forma. Assim também, a ressurreição dos mortos, semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se corpo animal, carne que se desfaz, ressuscitará corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 42 a 44. A Bíblia Sagrada diz que nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus quando ele foi para o céu. E no verso 49 a 52 afirma ainda: assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, como já falámos atrás. Há aqui duas coisas importantes a considerar. Para herdar o reino de Deus, todos têm que passar por estas experiências. Uns têm que ressuscitar, outros têm que ser transformados de corpos de carne em corpos espirituais. No arrebatamento, os vivos nem a morte vão provar. E com estas palavras estamos chegando ao fim desta meditação acerca da redenção da humanidade. Cristo morto e ressuscitado por tua causa e por minha causa. Pergunto, somos nós pessoas salvas? E estamos nós retendo o Evangelho como nos tem sido anunciado? Estamos nós guardando a pérola de grande valor? As condições de Deus têm sido expostas para tomarmos as boas decisões de permanecermos na sua santa comunhão. Ao preenchermos estas condições, somos salvos pelo Evangelho, se o recebemos e se o retermos, tal qual nos foi anunciado. Mas se temos falhado nisto, voltemos para Deus pedindo o seu perdão, como já tem sido anunciado, para evitar o sofrimento no inferno que espera os desobedientes. E por fim, por que razão morreu naquela rude cruz? A resposta é como já tem sido dita, para redimir a humanidade. E a resposta é ainda porque nós não podíamos pagar o preço da nossa redenção. Não podíamos. E Pedro disse que o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Só através do sacrifício de Jesus nós podemos chegar a Deus Pai. 1 Pedro 3 e verso 18. Nós terminamos aqui esta mensagem sobre os acontecimentos do Cristo no Calvário e no sepulcro vazio. Cristo morreu, mas ressuscitou. E agora, se você é uma pessoa que não é salva, ou se quer ser reconciliada com Deus, faça esta oração. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu tenho querido que Jesus deu a sua vida por mim no Calvário, verteu o seu sangue para me redimir. E eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador e peço a Deus o perdão dos meus pecados. E peço a Deus que me redima com o sangue de Jesus. Porque eu confesso que Jesus é o Filho de Deus vivo, que morrendo por mim, Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida e perdoa-me segundo o teu poder e misericórdia, porque eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador e rejeito o diabo e as suas obras.
Senhor, segura-me nos teus santos caminhos e guarda-me, redimido com o sangue de Cristo, para a vida eterna. Peço a Deus em nome de Jesus, o Senhor. E se você fez esta oração, você é uma pessoa salva e reconciliada. Agora, procure na sua área uma igreja evangélica, onde se ministra um novo nascimento espiritual. E dê publicamente o seu coração a Jesus, e que Deus o abençoe, e até outra vez, se Deus quiser, e uma boa Páscoa para todos. Amém e amém.